Viver é Melhor está começando, sejam todos muito bem-vindos. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. No programa de hoje nós vamos pensar sobre os detalhes nos cuidados com a nossa saúde e especialmente como eles podem ser decisivos para evitar graves problemas que podem acontecer, como intoxicações, por exemplo. Intoxicação na infância é o nosso assunto de hoje. Como evitar esses casos que podem ser muito graves? É o assunto do Viver é Melhor de hoje, que conta com a sua audiência e com a sua participação. Ligue pra gente, registre a sua audiência, 0310 07940. Se preferir escrever, não tem problema não. Acesse boavontade.com/tv e mande pra gente também o seu recado, a sua mensagem ou a sua pergunta. E esse tema não foi escolhido à toa para hoje, não. Hoje é um dia muito especial em que nós estamos comemorando o aniversário da Super Creche Jesus da LBV. Um recanto de amor e poesia. 30 anos, 3 décadas oferecendo à população de baixa renda da cidade de São Paulo, população em situação de vulnerabilidade social, o atendimento educacional, a orientação às famílias, a alimentação de qualidade e, acima de tudo, a educação com espiritualidade ecumênica. A Supercreche Jesus foi um presente que a Legião da Boa Vontade ofereceu à cidade de São Paulo. Afinal, hoje é também o aniversário da capital paulista, 462 anos da cidade de São Paulo, que recebeu em 25 de janeiro de 1986 a Supercreche Jesus como um verdadeiro presente às crianças. Os soldadinhos de Deus, como são carinhosamente chamados na instituição, e que tem hoje também o seu dia especial, Dia do Soldadinho de Deus da LBV. As crianças que têm em seu coração esta capacidade, esta força de praticarem o bem, de mudarem a realidade das famílias, de nos ajudarem a sermos melhores por amor a elas, porque queremos que elas tenham uma vida melhor e a partir disso nós nos melhoramos também. Então são verdadeiros agentes promotores de uma saúde melhor, de uma família mais feliz. E as crianças também já estão se preparando para o lançamento da 14ª edição do Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. O tema deste ano é As Crianças e a Construção da Paz, pelo fim da violência. E o nosso brado é Paz na Terra aos de boa vontade. Muitas comemorações no programa de hoje e datas que servem para nos animar, para trazer ao nosso coração a esperança de continuarmos lutando por um mundo melhor. Porque nós percebemos que são ações que trazem bons resultados e é por isso que nós devemos investir nelas, especialmente na formação das nossas crianças, que é uma responsabilidade de todos nós. Já que hoje nós vamos falar de detalhes na formação das crianças, na prevenção dos problemas na área da saúde, nós vamos pensar também nos detalhes que nós devemos dar a atenção para que elas estejam sempre bem amparadas, bem orientadas. Nós vamos trazer esta reflexão a partir do livro É Urgente Reeducar, de autoria do irmão Paiva Neto, fundador da Supercreche Jesus da LBV, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, e que nos fala muito sobre a importância de educar e de reeducar para termos uma vida melhor. Nós destacamos nessa primeira parte do nosso programa um texto que nós encontramos na página número 237, o subtítulo Afeto e Respeito. E o nosso destaque está na página número 238. Escreve o autor. O afeto para as crianças e o respeito aos jovens são semelhantes a uma máquina funcionando. Em uma parte das rodas dentadas, a mente, a lógica. Em outra, a alma, o sentir, que impede que nos tornemos cada vez mais selvagens. Ora, os dentes da roda vão se encontrando e fazendo o mecanismo girar. Contudo, se você não põe nessa engrenagem o óleo da fraternidade, da solidariedade, da misericórdia, tudo grimpa, trava, cria ferrugem e entra em falência. Nós ficamos agora, então, nesse momento de refletir sobre a forma como estamos conduzindo a formação das novas gerações. Não adianta, então, pensar só na alimentação se não ensinarmos às crianças a responsabilidade que devem ter com a saúde do corpo, como a alimentação deve ser um hábito de saúde, de prevenção. Não adianta investir na formação intelectual, em formar a criança para falar vários idiomas, para saber muitas habilidades, se ela não sabe o que fazer com essas habilidades, não sabe utilizá-las para o bem.
Não adianta oferecer às crianças tantas oportunidades, acesso a tantas culturas diferentes, a experiências diferentes, se elas não sentem o conforto e o acolhimento da família, se não se sentem amparadas. Não adianta, então, nós separarmos a formação intelectual, moral e espiritual, senão o resultado não vai ser bom. E é assim que nós devemos, então, a partir dessa reflexão, planejar na nossa vida, fazer escolhas, levando em consideração que nada vai ter um resultado efetivo, duradouro, feliz, se não levar em consideração todas as necessidades do ser, necessidades que se manifestam muitas vezes nos detalhes. Ao longo do programa a gente continua refletindo sobre isso, é o convite para que você, junto com a gente, pense também a respeito da sua própria vida, das escolhas que faz para você, não só para as crianças, mas para cada um de nós. Nós vamos aplicar essa reflexão também a importância nos cuidados para evitar que as crianças passem por situações de risco, até da própria vida, com coisas que poderiam ser evitadas no dia a dia. Com informação de qualidade, a gente consegue isso. É o que nós vamos ter agora aqui no nosso programa. Convidamos o doutor Eduardo Ratanaka. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer em recebê-lo. Coordenador do Pronto Atendimento Infantil do Hospital Sepaco, especialista em pediatria e em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutor, muito obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É um prazer estar aqui, a gente podendo falar de um tema tão relevante como as intoxicações em crianças. O senhor atua em pronto-socorro. Também. Deve ver bastante crianças chegando, ou até no consultório, com reações, intoxicação. É muito frequente mesmo, doutor, no nosso país? É uma situação em que, apesar de ser pouco notificada, é particularmente frequente. E como a gente comentou, é extremamente comum no nosso dia a dia a desatenção com os detalhes, né? Se a gente for refletir sobre a nossa casa, muitas vezes você vai pensar como está a sua casa hoje. Se a gente for olhar com atenção aos detalhes do ambiente, muitas vezes a gente vai olhar, nossa, na correria do dia a dia estão passando pequenas coisinhas onde eu estou expondo a minha criança a um risco aumentado de intoxicação. E às vezes a gente não tem ideia do risco e das potenciais consequências disso. E aí, quando acontece, a gente fica se culpando. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pensei nisso? E como a culpa é um sentimento que não nos ajuda, a gente tem que pensar, então, em prevenção. Nós devemos agir para que ela não aconteça. E, doutora, a intoxicação acontece com produtos do dia a dia, ou às vezes até produtos que a gente costuma mesmo usar. Mas por que chega a esse nível? Como é que se classifica uma intoxicação? Então, a gente vai dizer que intoxicação é um termo genérico para classificar qualquer condição onde há uma exposição do nosso organismo a uma substância externa, que pode ser um medicamento, pode ser um produto de limpeza, pode ser, eventualmente, um inseticida que você tem na tua casa, qualquer substância externa que vai entrar em contato com o nosso organismo e desencadear sintomas, levando a uma reação adversa. As intoxicações, é importante lembrar que quando a gente fala, a gente só pensa em um evento agudo. A criança ingeriu um remédio em grande quantidade, só que a gente pode ter exposição crônica, por exemplo, se a gente lembrar de crianças que vivem em ambiente de campo, você pode ter uma exposição crônica a agrotóxicos, levando a quadros de intoxicação. Então, com certeza, é um evento que é subnotificado, até porque boa parte dos casos podem ter uma evolução boa e às vezes nem chega a ser notificado. Então a gente acredita que há uma subnotificação, a gente vê descrito muito menos do que acontece. E quando a gente pensa em intoxicações, do total de intoxicações a gente vai lembrar que até 30% delas ocorrem em crianças. Particularmente crianças, a faixa etária mais acometida vai estar entre 1 e 5 anos de idade. Então, o nosso foco maior não tem que ser em como tratar a intoxicação, mas no que a gente pode fazer para evitar esse evento. Quando a gente pensa em intoxicação, a gente pensa em quantidade do material que a criança foi exposta, em sensibilidade da criança àquele produto. Quais são os fatores que são sempre, avaliados? Quando você vai atender uma criança com quadro de intoxicação, seja ela por medicamento, a gente tem que pensar em o que foi, o que, quando, há quanto tempo isso está acontecendo ou aconteceu, como. O que eu quero dizer com como?
Foi um produto, uma substância que a criança ingeriu, Inalou. Foi uma substância que a criança inalou, certo? Ou foi uma exposição de pele? Isso é particularmente. Então, o que, quando, como e quanto? Qual foi a quantidade? Né? Uma frase que é bastante célebre, a gente dizer que a diferença entre o remédio e o veneno pode estar simplesmente na dose. E então, o tema de hoje comprova bastante com isso. Com certeza, certamente. A gente vai começar a falar agora, então, sobre esses potenciais intoxicadores. A gente começa falando sobre algo que muitas pessoas não conhecem, que é a capacidade de intoxicação a partir das plantas. Exato. Playgrounds, shopping center. Às vezes você está vendo vasos bonitos, plantas bonitas, e nem sabe que elas podem trazer alguma reação. E esse perigo é muito comum no nosso país. A gente tem muitas plantas no nosso dia a dia que podem trazer isso. Exatamente. Eu acho que se a gente for se perguntar quem não tem em casa uma planta, né? Ou qual recepção de um condomínio que você entra, de uma casa, não tem uma planta. Então, as plantas são inerentes a ornamentos, decoração de vários ambientes, porém a gente tem que fazer uma reflexão. Elas são belas, porém potencialmente perigosas. Se vai ter criança em casa, é melhor escolher uma planta diferente. Exatamente. Eu acho que assim, uma das primeiras medidas que a gente tem que pensar, ninguém é obrigado a conhecer todas as plantas e todas as toxicidades. Sim. Até porque ninguém é botânico, mas é fundamental a gente conhecer qual planta que eu tenho na minha casa e qual a potencial toxicidade. É bem prático essa orientação. A gente não conhece todas, mas o que a gente tem em casa, a gente vai pesquisar sobre. Exatamente. O que eu tenho em casa ou nos lugares em que meu filho está exposto, qual é essa planta e qual a toxicidade dela? Uma que todo mundo sempre fala é da Comigo Ninguém Pode. Exatamente. Acho que a Comigo Ninguém Pode é uma planta muito conhecida de todos. Acho que até pelo que a gente tem em torno dela, dizendo que afasta mal olhado, mas é uma planta potencialmente tóxica. Tem um aspecto bastante característico, folhas grandes, e a gente tem que lembrar, a criança, ela explora o meio, a criança tende a sempre explorar o meio. Então, ela não vai ter discernimento sobre o que tem risco e o que não tem para ela. Uma planta como essa, ela vai trazer consequências, se for ingerida ou se a criança só segurar na folha, esfregar no braço, por exemplo? Isso é um ponto fundamental quando a gente discute intoxicação por plantas venenosas. Então, o primeiro ponto é, cada planta tem a sua toxicidade. Então, não são todas que têm a mesma toxicidade e a exposição, o meio de exposição muda bastante. Por exemplo, normalmente com uma exposição de pele, uma exposição cutânea, eu vou ter um quadro mais leve com sintomas locais. Ao passo que numa situação de ingestão, a sintomatologia tende a ser mais grave. A gente comentou sobre a Comigo Ninguém Pode. O contato dela com a pele pode levar a irritação, calor local, sensação de queimação. Vai ficar vermelho. Até por uma dica prática principalmente pensando em toxicidade de pele, aquelas plantas onde a gente, quando quebra ela, vê sair aquela seiva, aquele líquido branco que a gente costuma chamar de látex, essas plantas, a maioria delas tem uma tendência a provocar irritação da pele. Então, certo? Se tem essa seiva, a chance é muito grande de levar um quadro irritativo de pele. Algumas plantas mais, outras menos. Por exemplo, uma planta que a gente conhece que leva irritação de pele importante é a aveloz, que é uma planta que é usada como cercas naturais, muito comum no Nordeste. Ela produz uma seiva que é particularmente irritativa para a pele. Só se tiver contato com a seiva. Se quebrar a folha ou se tiver contato só com a folhinha por si só, não. Não vai ter, é só a seiva mesmo. Outra planta que a gente conhece, que todo mundo já viu, a coroa de Cristo. Agora, a coroa de Cristo, a gente pode dizer que ela, por todos os espinhos que ela tem, ela já cria um mecanismo de autodefesa. De defesa da criança. Afastando as pessoas porque também. A criança vai olhar, vai ver espinho, vai ficar um pouco assustada, vai tender a não mexer. Mas ela também tem uma seiva que é potencialmente irritante para a pele. Mas voltando no que a gente estava comentando sobre a Comigo Ninguém Pode. O sintoma cutâneo realmente é de uma irritação, sensação de queimação, mas a ingestão dessa planta é potencialmente grave. Ela tem alguns cristalzinhos de oxalato de cálcio que parecem espinhos na superfície dela. E quando você ingere e coloca na boca, isso pode levar a um processo inflamatório importante das mucosas, que são as superfícies que revestem a nossa boca, o trato digestivo, o respiratório.
levando a inchaço da boca, da língua, às vezes da faringe e até da glote, podendo levar até quadros pelo edema, pelo aumento de volume, dificuldade no fluxo de ar para entrar e, eventualmente, até um risco de asfixia. E a gente vê que realmente é um risco grande. São muitas outras plantas, a gente vai falar no próximo bloco como reagir diante desses casos. Mas, só para você ter uma ideia, a gente tem ainda bico de papagaio, a trepadeira ou era, antúrio, mamona, ficus, crisântemo, saia branca. Tem muitas plantas que causam alguma reação, alguma toxicidade, algumas mais, outras menos. E a gente vai continuar explicando isso ao longo do programa. Mas pesquise as plantas que você tem aí na sua casa, no seu jardim. Tenha informações sobre isso, porque muitas vezes a criança até está tendo contato com essas plantas, está tendo alguma reação e ninguém consegue identificar a causa. No próximo bloco a gente continua falando sobre como reagir e você, amigo telespectador, pode mandar para a gente a sua pergunta também. 0310 07 940. Até já.